Pessoal, bom dia. Eu sou Alexandre, sou tarólogo e começo todas as manhãs o meu dia tirando uma carta do tarô e uma carta do baralho Lenormand para ver as energias daquele dia. Ou seja, para quem não acredita nisso, vamos pensar o seguinte: eu pego uma carta para meditar a respeito da carta. E quem acha que meditação é uma coisa muito oriental para se fazer e que deve ser feita no silêncio, no resguardo, o que não é verdade, vamos pensar na palavra refletir. Então eu pego uma imagem e vou refletir sobre ela. Eu vou falar agora nesse nosso periscope sobre a carta que eu peguei do baralho Lenormand. O baralho Lenormand é muito conhecido aqui no Brasil como baralho cigano, tarô cigano. E ele é muito simples. Ele é um baralho de 36 cartas e as figuras são muito práticas, muito diretas. E hoje eu tirei o chicote. Reparem a carta. O chicote. E boa coisa, muito boa coisa, não deve significar, não é mesmo? Pois é, o chicote representa as nossas relações interpessoais e com as coisas também. Por exemplo, se eu considero que o trabalho me é uma coisa dolorosa, sofrida, que eu levanto de manhã cedo, numa segunda-feira como hoje, com má vontade de trabalhar, o trabalho é o chicote. Ele me pune, é uma punição que eu tenho que enfrentar, né? É aquela coisa da salve rainha, né? Que você tem que viver num vale de lágrimas. Não é verdade? E nem pode ser verdade. Você tem que ter prazer. Se você está insatisfeito com o seu trabalho, por favor, tome uma atitude. Pegue o chicote na mão e vá procurar outro, sem dúvida alguma. A segunda possibilidade são nas relações pessoais. O chicote representa uma situação de domínio. Portanto, ele é muitas vezes associado a uma outra figura que nesta carta não está, que é a vassoura. Ou seja, uma pessoa manda, a outra cumpre uma obrigação, né? Como se varrer a casa ou trabalhar, né? Porque o varrer é trabalhar, né? Enquanto que o chicote é mandar, como se essa relação fizesse da outra inferior. Ter o chicote é mandar, é poder. Ser mandado, ou obedecer, ou fazer, ou exercer um trabalho seria algo sofrido, né? Também a gente tem que ver como estão nossas relações, especialmente com os nossos chefes no trabalho. Como é essa relação? Esse chefe que tem por obrigação, evidentemente, colocar disciplina no ambiente de trabalho, organizar o ambiente de trabalho para que ele produza os resultados esperados por aquela organização, ele também não pode ser um tirano, ele não deve ser um tirano. E se a sua relação com ele é de submissão, de escravidão, para colocá-lo em alguma situação, você está vivendo um momento de chicote. Uma relação sadomasoquista. O Marquês de Sade era um francês, todo mundo sabe, que pregava o prazer através da punição. O alemão Sacher-Masoch, ele pregava que o prazer vinha exatamente de ser punido, dessa autopunição. Essa carta também é conhecida em muitos meios, especialmente quem usa o baralho ou qualquer baralho para fins religiosos, de ritos religiosos. Cada um usa como quer o baralho. Ele é conhecido como a magia e ele fala de feitiçarias para essas pessoas. Eu quero deixar muito claro que para mim
como estudioso, me interessa o assunto, mas eu não vejo como tal. Né? Ele fala de feitiçaria, das pessoas, ou de magia, que pode ser magia chamada magia branca. O fazer o bem seria uma magia branca. O fazer o mal, o desejar o mal para alguém seria uma magia negra. Então, tirando esses aspectos, e que também a gente deve levar em consideração, muita gente considera, quando aparece essa carta, que ela está enfeitiçada, que alguém fez alguma coisa para atrapalhar a vida dela. Quem acredita nisso sabe aonde procurar os meios de reverter essa situação. Né? Eu não entro nessa questão, mas eu tenho por obrigação, já que eu estou comentando sobre a carta aqui com vocês, esclarecer essa situação, mencionar essa situação e colocar meu ponto de vista. Não vejo assim, não acredito nisso e acho que existem sim forças polarizantes no mundo. O bem e o mal coexistem em igual força. Você se deixa punir ou se deixa valorizar? É uma questão pessoal. Muito bem. Ele representa também, o chicote, movimentos repetitivos. Claro que quem dá uma chicotada não dá só uma chicotada, ele dá muitas chicotadas. E para que ele dá muitas chicotadas? Ele dá para disciplinar a outra pessoa. Né? Então vamos trazer isso para o nosso mundo, para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Quando eu vou, se eu fosse, né? Mas quando eu vou a uma academia, o que eu estou fazendo? Eu estou disciplinando o meu corpo. Eu quero que ele se transforme. Mesmo que as pessoas digam, a maioria das pessoas digam, não, eu só vou por uma questão de saúde. Não, é uma questão de saúde física e mental, porque a pessoa quer se sentir melhor, mais bonita, mais atraente. Isso envolve um regime de disciplina férrea, disciplina militar, como se costumava dizer. Então, o que eu faço? Eu chego na academia e faço uma rotina de exercícios repetitivos. Começo com 10, passo para 30, para 50 vezes o mesmo movimento todos os dias ou diversos dias da semana. Isso é um trabalho super rigoroso que eu imponho, super disciplinado que eu imponho a mim mesmo. Quando a gente faz uma dieta, sempre lembrem-se bem, sob supervisão médica, você precisa de um nutricionista. Mas ainda que você tenha um nutricionista, que você esteja sob supervisão médica, que isso eu recomendo o tempo todo, não é o baralho que manda fazer a dieta, é o médico que manda fazer a dieta. Mesmo assim, ele nos lembra que nós temos que ser disciplinados. Que não adianta a gente falar, não, vou dar uma fugidinha. Não, só por hoje eu vou comer aquela coxinha. Só por hoje eu vou comer aquela fatia de bolo. Só por hoje eu vou comer mais um brigadeiro. Amanhã eu aumento a carga na academia. Isso não é ter disciplina. O chicote nos lembra que a gente precisa ter. Que esse prazer que a gente se concede por um momentozinho, né, ele vai ter um reflexo dentro daquele regime, dentro daquela organização que o médico nos passou, nos orientou. Se manda a gente tomar um remédio a cada 3 horas, nós temos que obedecer isso. Isso é chicote. Isso é fazer, desculpem, eu estou sempre pondo a carta ao contrário. É fazer a coisa na hora certa, no momento certo, dentro de uma disciplina férrea. Então, o que é preciso a gente pensar quando aparece uma carta como essa, numa leitura de tarô, dentro de um esquema, dentro de um jogo, ou mesmo quando a gente faz como eu faço, tirar uma carta por dia e fazer uma interpretação e ver naquilo, como que aquilo pode servir para mim. Eu tenho que ver, eu tenho que pensar, eu, Alexandre, então,
que foi quem tirou a carta, se servir para algum de vocês, também ótimo. Eu tenho que pensar primeiro, se as minhas relações no trabalho são relações saudáveis ou se eu estou exercendo uma função de chefia, de liderança, sem ser líder, na verdade, porque o líder é escolhido. Eu estou usando me impondo, eu estou usando como se eu fosse um carrasco, obrigando os outros a trabalharem. É a primeira coisa que eu tenho que pensar. Segundo, eu tenho que pensar na minha relação como funcionário da empresa para a qual eu trabalho, certo? Como é que eu vejo o meu trabalho? Eu vejo o meu trabalho como uma maneira de eu evoluir, de eu crescer, de eu ter prazer, de eu chegar em casa satisfeito, de eu falar do meu trabalho com orgulho e satisfação, de eu desejar trabalhar? Ou eu vou falar do trabalho como se fosse uma carga, um peso, algo difícil, uma cruz que eu tivesse que levar para um Gólgota interminável? Tenho que pensar isso. Eu estou satisfeito com isso? O que é que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para reverter essa situação de me sentir escravo do que eu faço? Certo? Eu tenho que ver também o seguinte: se não está faltando na minha vida pessoal disciplina. Eu estou sendo disciplinado, eu estou me cuidando e cuidando das coisas que me pertencem, ou eu estou deixando para amanhã para pagar aquela conta que chegou ontem, eu estou deixando, não faz mal, se vencer a conta é mais um jurozinho tão pequeno que que não tem problema nenhum. Será que eu estou guardando os meus papéis que depois eu vou precisar para o imposto de renda, de maneira fácil de eu encontrá-los na hora de fazer a declaração de imposto de renda? Isso é disciplina. Você pode chamar de organização. Mas o que é organização se não for disciplina? Certo? Então, gente, nesta segunda-feira, sermos organizados com nossos horários, com as nossas obrigações, nas nossas relações entre as pessoas, não sermos nem chicote, nem vassoura, mas nos vermos como parte de uma engrenagem, seja na amizade, em que a gente contribui e também recebe o retorno desse nosso empenho dentro da amizade. Nas relações familiares, evitar as brigas, evitar as discussões, sabe? Bate-boca, barraco, gritaria, tudo isso é chicote. Vamos parar de fazer fofoca, de falar mal dos outros. Isso é chicote. Vocês vão me perdoar ser vulgar agora, mas vocês já ouviram uma expressão que diz que a língua é o chicote da bunda? Pois é, o que a gente fala pode ferir, magoar e até matar as outras pessoas. Então vamos cuidar disso, vamos guardar esse chicote, vamos parar de nos autopunir também. Vamos parar de achar que para a gente respeitar uma religião, para a gente homenagear Deus, para a gente reverenciar Deus, para quem acredita em Deus, por favor. Para quem acredita em Deus é que eu estou falando isso nesse momento. Para a gente cultuar Deus, a gente não precisa sofrer. Não há necessidade de sofrer. Não é preciso se punir. Não é preciso se bater, não é preciso sangrar, não é preciso fazer grandes sacrifícios. Nada disso. Você cultua Deus quando você se comporta com respeito com o outro. Deus criou a você e a mim e a todos os demais. Eu cultuo Deus quando eu sou gentil, educado, acessível,
suportador, né, suportivo, apoiador do meu irmão. Seja esse meu irmão de sangue, ou seja esse meu irmão por humanidade, não por religião e fé. Ele pode pensar completamente diferente de mim. Mas a partir do momento que eu o respeito, eu estou respeitando um ser humano criado por Deus. A partir do momento que eu respeito a ecologia, que eu cuido da minha cidade, que eu não jogo absolutamente um papel no chão, que eu procuro um lixo para guardar as coisas, que eu cuido da reciclagem, que eu não fico falando de barreiras que estouraram em Minas Gerais e com isso poluíram as águas do rio, enquanto eu poluo isso. Eu poluo a minha maneira, só porque eu não apareci na televisão poluindo, então eu acho que eu estou isento. Não, então não vou fazer isso. Nesse momento eu estou servindo a Deus. O chicote, ele fala exatamente disso, quando a religião se transforma num peso, numa carga. Olha aí o terrorismo no mundo, os extremistas no mundo. Olha como as pessoas se comportam. Vocês acham que isso é religião? Você acha que isso, você se matar com uma bomba em nome de Deus? Isso não existe, gente. Mas não existe mesmo. Deus é bondade. Deus é compreensão, né? Mas minha função aqui não é ficar falando de religião, nem de espiritualidade. A minha função aqui é falar das cartas. E hoje eu falei com vocês sobre essa carta do baralho Lenormand. Não é um tarô, é um baralho. É simplesmente um jogo. É um conjunto de cartas. Então isso é bacana e a gente pode utilizar da melhor maneira possível para a gente refletir, para a gente meditar durante o dia. Tenham todos vocês um ótimo dia, um excelente início de semana, sem dúvida alguma, e que tudo corra bem na vida de vocês sempre, com certeza, certo? Muito obrigado por terem assistido até aqui e até amanhã.